Boa noite, sejam todos bem-vindos a este treinamento, mais um treinamento das quinta-feiras, às 20 horas e 30 minutos. E você é a minha convidada especial. Você que está aqui, eu tenho certeza que você quer mudar o destino do seu negócio, transformar aí o seu negócio em um grande sucesso, ter clientes fiéis, ter estratégias, e eu te falo que você está no lugar certo. E olha só, o tema de hoje, o assunto de hoje que eu estou trazendo aqui para vocês, já faz tempo que eu queria falar sobre isso, e eu vinha aí só adiando, mas ontem eu tive uma experiência que eu falei, não, agora tá na hora de eu levar para essas consultoras para elas para elas darem um atendimento aí, né, para elas fidelizar clientes. Vou contar o que aconteceu comigo, mas antes de tudo, eu quero te falar que o chat está aberto, que você pode estar colocando aí a sua experiência, a gente pode bater o papo. Eu vou estar, ao longo aqui do nosso treinamento, eu vou estar olhando, a gente vai estar interagindo. E aqui no chat eu já deixei aqui fixado uma pergunta para você, e eu quero que você me responda. Quantas vezes você já perdeu um cliente porque ele simplesmente sumiu no meio da conversa? Já aconteceu isso com você? Você já perdeu o cliente, ele sumiu no meio da conversa, te mandou um WhatsApp, ou te chamou lá no direct e começou a conversar e de repente não falou mais nada? Ou perguntou o preço de um produto e sumiu? Ou comprou com você uma vez e não voltou mais? Ó, já tem gente respondendo aqui que sim, que já aconteceu isso. Deixa eu contar aqui para vocês, começar contando a experiência que eu tive, que eu já falei que aconteceu comigo ontem. Eu tive uma abordagem ontem que muito, muito fria. Vamos usar essa palavra. A pessoa me abordou friamente. E, recentemente, quando eu viajei, eu também tive várias abordagens frias. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, como que a pessoa iria se sentir eu fazendo essa abordagem friamente, me direcionando a pessoa friamente? Não que eu tenha que ir com muita sede ao pote, né? Não que eu tenha que ir agressiva. Mas sabe quando você chega para falar com a pessoa, você fala assim, bom dia, e a pessoa fala, oi, o que você quer? O que foi? Tá procurando o quê? Eu já escutei até o seguinte, tá perdido? Tá querendo o quê? Então, são abordagens que faz a primeira impressão do cliente ter com você. Então, desses dias para cá que eu fui tendo esse tipo de experiência, cada vez mais foi me afirmando que eu teria que trazer aqui para este treinamento para vocês um diferencial que vocês pudessem levar para os seus clientes, contar o segredo de um bom atendimento, de uma boa fidelização para o seu cliente. Tá chegando pessoas, mais gente aqui, né? Mais consultora. Boa noite, seja bem-vinda. Já comecei aqui, já fazendo a introdução, tá? O chat está aberto, você pode ficar à vontade para você falar suas experiências, para você conversar aqui, para a gente bater aquele papo. Hoje eu não vou compartilhar a tela, hoje eu quero ficar assim, pertinho de vocês, quero conversar aqui pertinho de vocês. Quem quiser abrir suas câmeras, fique à vontade. E eu estou já aqui falando, Idenete, da experiência que eu tive ontem, de uma abordagem, e também quando eu viajei. A abordagem, quando você vai se direcionar para o seu cliente, é muito, muito importante.
E eu até fiz aqui a pergunta, vou até voltar aqui para você, onde eu falei, quantas vezes você já perdeu um cliente porque ele simplesmente sumiu no meio da conversa? Já aconteceu com você, Idenete? Do cliente te chamar e ele não te responder, perguntar o preço do produto e ele sair da conversa, te deixar no vácuo ou ser friamente com você. Eu sempre falo, né, que a gente tem que tratar como a gente gostaria de ser tratado. Então, aí já começa o nosso ponto. Vocês já podem aí colocar no caderninho aí de vocês esta observação, que eu já falei aqui, já mencionei, e vou tornar a falar. A gente tem que tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Com educação, com leveza, mas não é só isso que eu tenho para falar aqui para você, não. Tem muito mais coisas que eu quero falar aqui no decorrer deste treinamento. Então, vamos lá. Tem algumas palavras também, né, que o cliente usa assim para você. Ah, depois eu vejo. Eu vou ver ali e depois eu retorno. Se eu precisar, eu te procuro de novo. Ou comprou um produto e simplesmente sumiu, não voltou mais. Ou você manda a mensagem para fazer o pós-venda e ele também não te responde. Se tiver acontecendo isso com muita frequência aí no seu negócio, na sua loja ou nos seus atendimentos, você pode ligar o pisca-alerta. Você pode ver que está acontecendo alguma coisa. E não é culpa do cliente. Não é culpa do cliente. É a forma que você está levando esta conversa. É a forma que você está se direcionando e se comportando como uma consultora de vendas. Seja bem-vinda, Raquel. Boa noite. Que bom ter você aqui. Nosso chat está aberto para você, para a gente conversar, para você colocar e responder, para você deixar a sua opinião, tá? Fique à vontade. Não, o importante é que você chegou. O importante é que você veio participar aqui conosco. Olha só, e eu deixei aqui no chat uma pergunta fixada também, tá? Que eu já falei para as meninas, mas eu quero falar aqui para você. Quantas vezes você já perdeu um cliente porque ele simplesmente sumiu no meio da conversa? Essa é um dos assuntos que a gente está falando aqui, tá? Já dei aqui uma introdução sobre isso. E você chegou bem na hora que eu estava falando de coisas que a gente escuta do nosso dia a dia, né? Que você precisa ligar o pisca-alerta se está acontecendo muito com você. Porque é claro que a gente tem aquele cliente que biscoito, né? A gente fala o biscoiteiro. O cliente só vem mesmo para puxar assunto ou para saber de alguma coisa, mas na verdade não quer nada. Porém, se isso estiver acontecendo com muita frequência, de você ter muitas mensagens onde o cliente pergunta e sai, ou só quer saber o preço e não compra nada, ou compra uma vez e some, você tem que ligar o pisca-alerta e ver que o problema não é o cliente. O problema é você. Mas calma, tem solução. Para tudo a gente tem uma solução. Com a estratégia certa, com o direcionamento certo, com a abordagem certa, você, consultora de beleza, consultora de vendas, você vai fazer a sua venda certeira, a sua venda certa. Olha só. A gente tem aí no WhatsApp, muitas consultoras têm o WhatsApp Business, né? Que é a conta comercial que a gente chama. A gente tem aquelas respostas automáticas. Neidiane, é errado eu ter resposta automática no meu WhatsApp para atender o cliente? Não é errada. Desde que ela seja o mais humana possível. Desde que você coloque uma mensagem que a pessoa vai se sentir acolhida, que a pessoa vai se sentir importante, que você está dando atenção a ela. Não é você pegar e colocar e escrever qualquer coisa.
Você vai montar uma mensagem estratégica, acolhedora, para que o cliente fale, não, ela tá, vamos colocar aí ocupada, mas ela vai me atender assim que possível. E é sobre isso que a gente vai começar a falar aqui, da primeira estratégia que você precisa para você poder começar a ter um atendimento de qualidade para que o seu cliente não fuja. Que na sua primeira resposta, ele vire as costas e deixa lá você falando sozinho. Ou pensa, depois eu respondo. Não está dando em nada aqui. Olha só, responder com agilidade é muito importante. Quando o cliente manda uma mensagem para você, é muito importante que você tenha essa rapidez em responder. É claro que a gente tem as nossas tarefas, é claro que a gente tem outras coisas ali no decorrer do nosso dia. Lembra quando eu falei para vocês que é muito importante vocês deixarem o horário de atendimento sempre que o seu cliente precisa saber dos seus horários de atendimento? É justamente nisso daqui. Porque se ele vai te mandar uma mensagem no seu horário comercial, no horário que você trabalha. Então, você vai estar ali de plantão. Então, quando ele te enviar uma mensagem, você já vai estar ali pronta para responder. De forma, é claro, sutil, educada, conversando, buscando aquela conversa gostosa, aquela conversa onde você quer terminar com uma venda satisfatória, quando você quer terminar com um atendimento agradável, tá? Então, olha só, já passei a primeira estratégia aí para você. Então, tenha cuidado, tá? Também na hora de responder, você não ir com muita sede, você já ir direto ao ponto, sem dar um bom dia, sem perguntar como que o cliente está. E uma coisa muito, muito, muito importante, chamar o cliente pelo nome, tá? Se você já tem um relacionamento com este cliente de muito tempo, você, né, claro, a gente costuma colocar apelidos, né? Eu vou até dizer, as meninas, vocês aqui mesmo me chamam de nega, né? Eu chamo vocês de nego, mas é porque a gente já estreitou uma relação, já tem muito tempo, né, que a gente tem esse convívio, a gente tem uma intimidade. Mas tem clientes que eles não gostam de ser chamados por apelidos, eles preferem ser chamados pelo nome. E tem até um detalhezinho aqui que eu vou falar para vocês. Eu fui fazer um atendimento e a mulher tinha o primeiro nome, né, Maria, e o segundo era composto o nome dela. Aí ela virou para mim e falou assim, meu nome é Maria Fulana, mas eu não quero que você me chame de Maria, eu quero que você me chame só de Fulana. Falei, tudo bem, não tem problema, né? Então, assim, é muito bom a gente ter esse cuidado na hora do atendimento de chamar a pessoa pelo nome. Às vezes falam assim para mim, como que você gostaria de ser chamada? Neidinha, Neide, Neidiane. Eu falo, não, como você achar mais fácil? Ela falou, não, quando eu chamo de Neide, porque é mais fácil realmente, para não errar o seu nome, e tá tudo bem. Mas isso você precisa, né, durante a conversa, durante o estabelecimento de confiança da sua cliente, você ter essa percepção, essa conversa, para que você já tenha mais uma segunda estratégia para você atender o seu cliente de forma saudável, para que a conversa continue. Depois, você pode perguntar, se você lembrar de algo que aconteceu, se for uma cliente, né, por exemplo, que você já tem estreitado o relacionamento, por isso que é muito importante o uso do CRM, que eu falo aqui para vocês direto, com você ter, né, aconteceu alguma coisa, você perguntar se melhorou, se o filho estava doente, se aquele objetivo que ela estava querendo alcançar, ela conseguiu. Tá, Nidia, você está falando de clientes que eu já tenho um relacionamento que eu já conheço. E aquele cliente que eu não conheço? Como que eu vou fazer tudo isso? Você pode também começar essa conversa saudável, perguntando como ele gostaria de ser chamado, se tá tudo bem com ele, como foi o dia dele, tá? Tudo isso você pode começar uma conversa saudável, de forma educada, de forma sutil, e chamando pelo nome. Não esquece deste detalhe, tá, gente? De falar o nome. Por quê?
Uma que vai te dar, ele vai ver confiança, né, em você, vai ver autoridade também em você, que isso é muito importante. A pessoa que vai comprar com você, ela precisa ter confiança e ela precisa ver que você tem autoridade, que você não está ali para atender ela de qualquer jeito, só para preencher o tempo e só para vender o produto. E uma forma de você mostrar autoridade não é só chamando ela pelo nome, e confiança também não. É você dominando os produtos que você vende. É você sabendo falar dos produtos, é você sabendo atender a necessidade que a cliente está querendo. Ela vai te procurar querendo, não é um simples produto. Ela não está te procurando querendo qualquer coisa. Ela quer que você atenda uma necessidade dela, que você atenda um presente que ela vai dar. Então, se ela foi até você, ela está buscando algo muito maior do que isso. Aí agora, a gente entra bem aqui só num detalhezinho. Eu quero saber de vocês. As suas clientes, elas procuram você só pelo preço que você vende, só pelo os produtos, pela promoção que você faz, só pela aquela marca que você revende, ou elas te procuram pelo valor que você leva a elas? Me responde aqui enquanto eu molho aqui a palavra. Porque a gente já falou, né, que tem essa diferença entre os clientes procurar você pelo preço, pelo que você vende, pela marca que você revende, e pelo valor que você está levando a ela, o valor do atendimento, o valor do produto. Então, é muito, muito importante. Eu até já mostrei para vocês um exemplo de uma venda que eu fui fazer, e a pessoa veio pelo Instagram, olhou o meu Instagram e me chamou no direct falando que estava precisando daquele produto. Aí ele falou com essas palavras: eu preciso de um desse. E era um homem. Ó, a Benícia já respondeu aqui. Pelo valor que eu levo para elas, muito bem. Aí ele falou assim: eu tô precisando de um desse. Aí eu falei: boa noite, eu tenho a pronta entrega, eu já conheço este cliente, né? Já tenho um relacionamento com ele. E falei dos benefícios do produto. Então, é muito, muito importante que você lembre de falar primeiro do benefício, qual é a necessidade que o produto vai atender, e não já chegar e falar o preço do produto. Porque muitas vezes, eu falo até quando a gente vai em alguma loja comprar alguma coisa, a pessoa já se procura por um determinado produto e a pessoa fala, ele é tanto. Mas você quer saber se tem o produto. Claro que você quer saber do preço. Só que o preço ele vem lá no finalmente, lá depois. Por quê? Porque quando você mostra qual a necessidade, qual o problema, o resultado, a diferença que aquele produto vai fazer na vida do seu cliente, o preço vai ser independente, né? O preço do produto vai ser independente. Para ele, ó, isso aí não vai fazer diferença, porque ele quer resolver, ele quer o resultado de que aquele produto que ele foi atrás, que ele foi comprar com você, vai ser entregue. Então, por isso que é muito importante você ter esse domínio, você saber sobre os produtos, você estudar sobre os produtos, participar de treinamentos, pegar a sua revista, folhear, procurar informações para que você possa passar essa confiança para o cliente. É de extrema necessidade você ter que passar. E até mesmo quando você está falando de algo que você sabe, né, que você domina, você vai passar para ele uma autoridade, tá? Beleza. Eu fiz tudo isso e agora, Neidiane, o que eu vou fazer? Eu já fechei a venda, ele falou que vai levar, eu vou, é só isso? Tá, tudo bem? É aí que vem, vamos dizer assim, o pulo do gato para que ele volte a comprar com você. E uma coisa que eu sempre falo, indicar você para outros clientes. Você vai fazer o
fechamento da venda, você já estreitando o relacionamento. Se é um cliente que você não é a sua primeira compra, se você tem um grupo de WhatsApp, pergunte a ele se ele não quer participar do seu grupo para poder receber, onde ele recebe as informações, onde ele vai ter um atendimento. Você fala o que você tem de benefício dentro desse grupo. Fale o que você faz diferente. Se ele falar que não quer participar do grupo, que não gosta, porque a gente tem muito disso, pergunte a ele se ele pode, pergunte a ele, fale a ele que você vai estar adicionando, né, o WhatsApp, colocando na sua agenda e passando as informações no decorrer do dia, no decorrer dos ciclos, passando as novidades, lançamento, falando que aquele produto que ele gostou muito, que ele comprou com você, ou que durante a conversa ele falou que gosta e não fica sem, que você vai estar informando a ele no decorrer dos dias, né, do mês. Então, você está estreitando um relacionamento, você está criando laços, tá? Se ele concordar, você envia o link de WhatsApp para ele, para que ele possa participar do seu grupo. Fale para ele te acompanhar pelas redes sociais, estreite um relacionamento para que vocês não percam a conexão. E depois, após venda, o produto que... Neidiane, mas só isso com os clientes novos? Não. É claro que os antigos também, né? Você vai fazer isso, mas ele já, creio eu, que ele já vai estar aí dentro do seu grupo de WhatsApp, da sua comunidade, que você já aí vai ter já estreitado este relacionamento, né? E continue alimentando diariamente, mensalmente, na sua rotina, este relacionamento. Não esqueça de deixar o seu CRM correto, atualizado. Aí, como eu comecei a falar do pós-venda, é muito importante você mandar uma mensagem para o seu cliente, perguntando a ele se ele gostou do produto, se o produto atendeu a necessidade, aquilo que ele buscava, se ele está precisando do produto, se já acabou. Então, você vai estabelecer o relacionamento com uma boa conversa. Neidiane, mas tem clientes que não gostam disso. Você vai definir, né, na hora do estreitamento, na hora do seu atendimento, você vai poder aí já sentir qual que é o tipo do seu cliente. E é claro que se ele não gostar, ele vai falar para você que não gosta dessas coisas, né? Tem até aquela palavra, se eu quiser eu te procuro. Quando eu quero, eu te procuro, né? Mas não deixe você, consultora, de mandar uma mensagem. Não só, olha só, uma estratégia muito bacana. Não só para falar do produto, mas saber se está tudo bem. Que você viu algo. Eu vi tal coisa, lembrei de você. Datas de aniversário. Sempre tenha o seu caderno de cliente, a sua planilha de cliente atualizada para essas datas comemorativas. Se ele tem mãe, se é o pai, né, para você estar mandando uma mensagem parabenizando, felicitando. Ou lá um dia tem clientes que gostam também de você manda mensagem motivacional, mas não encha, tá, o WhatsApp dos clientes com mensagem motivacional. Mas se você vê que ele tem o perfil para isso, você pode estar enviando uma mensagem um dia ou outro, para ele saber que você se importa com ele, não só para vender, mas que você se importa com o dia a dia dele, com o que está acontecendo, né? Mas isso de tudo de forma respeitosa, para que você não invada a privacidade. A gente tem que fazer tudo com calma, né? Tudo dentro do território, né, digamos assim, da pessoa, nem para você invadir demais, nem para você se ausentar demais. Você precisa manter este equilíbrio. E com o tempo que o cliente vai comprando com você, né, vocês vão aí se conhecendo cada vez mais. Uma coisa que é muito importante que eu lembrei, não se acostume com aquele cliente antigo, tá? Achando que ele vai comprar com você sempre, que ele não te larga, que você pode fazer o que for, que ele não vai largar de você. Não, porque a primeira pessoa, o primeiro consultor que chegar, que ele vê que deu mais atenção do que você, ele vai te largar. Ele vai procurar um outro consultor para atender ele, ou ele vai se identificar e falar, nossa, só porque
tem muito tempo já que eu tô com aquela pessoa, com aquela consultora, ela não tá me dando mais aquele devido atendimento como era antes. Então, é uma coisa que vocês precisam se policiar bastante, tá? Clientes e consultoras precisam ter um relacionamento 100% saudável. Uma coisa que eu lembrei aqui agora, de um dia, uma consultora falou assim para mim, que a cliente perguntou algo para ela, e ela estava num dia muito, muito irritado, e ela pegou e não ponderou, ela só respondeu. E ela viu que ela perdeu a cliente. Quando ela viu, já era tarde demais. Por quê? Porque ela não estava num dia legal e ela transformou aquele dia numa mal resposta para uma cliente, porque a cliente fez uma pergunta e ela não gostou da pergunta. Então, respire fundo, veja o que você vai responder, como responder, tá? Mas sempre começando aí pela abordagem da sutileza, tá? Sempre pensando no que você vai responder para que você não ofenda, para que, pelo contrário, para que você atenda ela e ela volte, tá? Eu falei da mensagem do WhatsApp, né, do business, para você colocar, se você for o caso de você utilizar a mensagem automática, também justamente para isso, tá? Se você usa, coloque de uma forma adequada. Se você não concorda, acha que não vai te agregar, mas você não está bem para poder responder, dê uma pausa, respire, e depois você volta para responder, para que você não dê uma má resposta, ou que você coloque uma mensagem automática de qualquer jeito, e a cliente se sinta ofendida, se sinta magoada, e não queira mais comprar de você. Então, tudo que eu estou falando aqui são coisas que você vai usar com um cliente novo, com um cliente que você já tem, aquele cliente que você quer buscar, né, que você quer ter ele de volta, que comprou com você e nunca mais voltou, comprou só um produto. E sempre identifique o seu cliente no nome da sua agenda, que também é muito importante. Às vezes ele te manda uma mensagem, você não sabe quem que é a pessoa, você não sabe o que ele comprou de você, quando foi a última vez. Então, tudo isso faz diferença. Teve uma consultora também que foi muito engraçada. Não é nem coisa de sorrir, não, mas assim, ela sorriu e eu sorri junto, né? Que a cliente mandou uma mensagem falando para ela que queria um determinado produto, e aí ela falou assim, mas eu não sei que produto é que você quer. Aí ela falou assim, pois você deve saber qual é o produto que eu quero, que eu compro, porque eu só compro com você. Você é minha consultora e você não sabe o produto que eu compro. Aí ela disse que ficou assim, pensativa, né? Ela falou, meu Deus. Aí eu falei para ela, falei, olha aí, você correu o risco de você perder uma cliente, porque você falou para ela que não sabia qual que era o produto, você já não foi procurar na conversa, você já falou na lata para ela se ofendeu. Então, isso aí também pode gerar consequência para a perca do seu cliente. Então, são pequenos detalhes que vocês, consultoras, têm que se atentar, tá? Desde o começo até o pós. Manter a sua lista de clientes atualizada, manter o seu CRM aí com as informações sempre atualizados. Não tenha preguiça de fazer isso. Tudo isso vai fazer com que o cliente permaneça com você, que ele não corra de você. Tinha caído, né? Mas que bom. Vocês estão entendendo, meninas? Me conte aqui. Ó, a Benícia já sinalizou que vocês usam, fala aqui para mim no chat, essas estratégias que eu estou falando aqui para vocês, esses conhecimentos vocês usam, ó, a Raquel também, vocês usam aí no atendimento de vocês? É tão bom, nem quando a gente vai num determinado lugar, ou quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp para a gente comprar alguma coisa, para a gente pedir alguma coisa, e a gente ser bem recepcionado,
a gente ter um acolhimento, a gente se sentir importante. E é isso que o cliente, ele tem que se sentir com o atendimento de vocês, ele tem que se sentir importante. Então, o estreitamento do relacionamento, uma boa palavra, uma boa conversa, já não ir direto ao ponto, né, faz toda a diferença. Ah, mas a gente está num dia a dia muito corrido, a gente não tem tempo para parar uma boa conversa. Mas quando você começa mostrando para o seu cliente que ele tem importância para você, não só pela venda, ele até desarma. Ele até fica mais calmo. Porque às vezes ele está tão acostumado com um atendimento remoto, né, um atendimento muito mecânico, que ele se esquece disso. Ele se esquece da importância, ele se esquece do bom convívio. Ó, sim, quando não sei sobre o produto, falo que vou estudar sobre ele depois, eu respondo. Isso é muito importante, Benícia, é muito bom que o que você está falando. Você não mente, você não mascara, você não faz o possível para você só vender, né? Porque já pensou, você vender um produto errado para ele e depois ele voltar, se ele voltar, né, para falar para você, é todo um desgaste. Muitos deles não falam, né? Muitos deles não falam, o produto não deu certo, simplesmente vira as costas. Então, você falar, você ter essa sinceridade de que você não está ali sabendo muito do que está acontecendo, mas que você vai passar uma informação correta, isso é muito digno e faz com que o consultor volte e fale, nossa, ela não está me vendendo qualquer coisa, ela está preocupada com o bem-estar e ela está preocupada com o resultado. Então, você está de parabéns em relação a isso. Meninas, coloca aqui pra gente, vamos bater um papo aqui sobre quais outras coisas vocês usam. Pode colocar aqui qual a estratégia, o que, que você faz diferente, o que eu não mencionei aqui, que você faz aí no seu negócio, vocês podem estar colocando aqui no chat que pra gente conversar. Porque hoje o negócio é assim, ó, hoje o negócio é tete a tete, hoje não tem tela compartilhada, não. Tô lendo aqui o chat. Então, tá. Vou prosseguir aqui, né? Então, eu falei aí para vocês, né, alguns passo a passo que vocês vão usar, vão aplicar aí nos atendimentos de vocês, tá? Dos novos, dos que já estão, nos antigos. E cada dia mais a gente se atualiza, né, neste mundo aí da venda direta, no comércio. Porém, a gente não pode esquecer das boas práticas, né? Sempre, sempre, sempre ter as boas práticas. Uma das práticas, assim, muito, muito usadas é mimos. Você não vai comprar o cliente, tá? Eu tô lembrando disso aqui agora, porque a gente sabe que cliente gosta de mimo também, né? Não acostume, tá? O cliente a comprar de vocês só por conta do brinde, do mimo, tá? Não acostume o cliente. É errado fazer esse tipo de incentivo? Não é errado, só que não façam com constância, tá? Para que o cliente não venha até você só por causa do mimo, por causa do brinde. É a mesma coisa dos valores em promoção, né? Das ofertas. É errado? Não é. Mas você tem que deixar mais, né? Mais não, tem que deixar sempre o seu entendimento, aquilo que você quer passar como consultora mesmo, qual é o seu propósito como consultora, que é levar o atendimento, atender a necessidade, ter um resultado de qualidade, porque consultoria é você levar, a consultoria de beleza é você levar o bem-estar, é a pessoa se redescobrir o amor próprio. Até vai chegar uma hora que você vai ser uma psicóloga, né? Que isso acontece, né? A gente até usa essa palavra, porque a cliente quer falar com você, a cliente quer atenção.
Então, o segredo é isso daí. O segredo é desde uma abordagem correta até tem chat aqui, até o pós-venda, o estreitamento do relacionamento. Ó, a Edenete colocou aqui que ela presenteia com o mimo de vez em quando. Isso, porque a gente sabe que o cliente merece. Né? A gente sabe que o cliente merece. Ó, essa questão do mimo é porque eu já escutei consultoras falando assim, o cliente pergunta, o que eu vou ganhar? O que tem de brinde? Se eu fizer uma compra, o que eu vou ganhar? Então, a gente já vê que o cliente, ele está indo por causa do mimo. Mas se você falar, não tenho, ele vai falar, então não vou nem comprar. Aí ele também te deixa no vácuo, né? Nem te responde, já larga a mão. Então, é muito, muito importante que você tenha essa noção de quando é que você vai fazer essa estratégia do mimo, quando é que você vai usar para que você não vicie o seu cliente, você acaba sendo aquela consultora só de brinde, aquela consultora só de mimo, aquela consultora só de presentes, né? Você tem aí todo um trabalho, toda uma especialização daquilo, né, de produtos que você estudou, para você poder falar e para você levar o resultado. Lembre-se sempre que você, consultora, você transforma, você leva resultados para a vida dos seus clientes. E é esse, né? São esses, tudo isso é o segredo para você, consultora, você transformar aquele cliente que veio te procurar em um cliente fiel, em um cliente de todos os meses. O segredo é esse. Não é um milagre, mas são coisas que você pode fazer todos os dias e com os mesmos clientes. Com os mesmos clientes. É praticar, é mostrar a sua importância, a importância que ele tem na sua vida, não só pelo produto, mas pelo que ele faz, porque é muito, muito gratificante, né, gente? É muito gratificante você ter uma cartela de cliente que você sabe que ele está ali, que você sabe que ele está comprando com você, que ele está ali pertinho de você, desde o primeiro momento que vocês conversaram, seja através de uma indicação, ou se ele veio da rede social, não faça distinção. Não faça distinção de onde é que ele veio. Se ele veio até você, é porque ele procura algo, ele viu algo, ele escutou algo, e você tem que entregar sempre e todos os dias o seu melhor para ele. E é isso. E este é os segredos que vocês vão colocar em prática, que vocês que vieram aqui hoje descobriram. E vocês vão fazer a diferença aí neste mundo da beleza, nas vendas, na venda direta. Vocês que escolheram estar aqui, vocês já sabem o segredo. Agora é só colocar em prática. Agora, se você não faz isso diariamente, se você não tem esse costume, agora você já vai começar a praticar, transformar os seus atendimentos. E faça uma análise. Eu falei lá no começo, né? Se você está tendo essas percas rotineiramente, diariamente, muitas percas de clientes, você tem que fazer o balanço. E nunca é tarde para você recomeçar. Nunca é tarde para você transformar tudo isso. Pegar tudo aquilo que você viu de negativo e colocar como positivo. Ó, sim, até a forma de se vestir passa confiança. A Danete caiu de novo. Passa a confiança para o cliente. Às vezes a gente acha que não, mas a sua postura, né? Não só como você está falando, mas como você também se posta para ele, né? Passa uma confiança, passa uma autoridade maior. Isso aí também é muito, muito importante, fundamental na hora do atendimento, tá? Eu ia até fazer um vídeo antes de eu tomar banho, para colocar lá na comunidade, né? Eu cheguei a gravar 3 vídeos. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, mas eu tô muito feia, eu tô muito descabelada.
falei, que mentora é essa que vai aparecer com a cara descabelada chamar o povo para o treinamento, para chamar as meninas, as poderosas para o treinamento. Falei, não, deixa eu tomar banho, deixa eu me aprontar e depois eu chamo elas. Porque faz a diferença. Faz muito, muito diferença. Como você falou, passa a confiança, né? E vocês têm que ter essa confiança em mim para que vocês possam transformar o negócio de vocês, para que vocês possam mudar a rotina de vocês. E eu sou muito grata pela presença de vocês aqui, parabenizar vocês mais uma vez por estarem aqui. E eu quero compartilhar com vocês. A Idenete caiu, não sei se ela vai conseguir voltar. Essa semana, hoje é quinta, né? Na terça-feira, quem me acompanhou pelo Instagram, não sei se deu para vocês acompanharem, mas eu disponibilizei um formulário lá no Instagram, onde as 10 primeiras consultoras que respondessem o formulário iria ganhar um presente. E eu vou abrir aqui para vocês, tá? Agora só ficou vocês duas, né? Que as duas, tem 2 vagas, né? Tem 2 formulários disponíveis para que vocês preencham. Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele bem aqui no chat. Deixa eu ver só um minutinho. Para quem preencher, né, vai ganhar um presente. Então, eu tenho 2 formulários para você que preencher. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ó, apareceu. Vai ganhar um presente. Qual que é o sentido deste formulário? O sentido do formulário é para eu conhecer vocês melhor, para poder trazer treinamento para vocês, para ver qual que é, né, a dificuldade de vocês. Então, o sentido é esse, é para conhecer vocês melhor, tá? Para que este trabalho continue, né, de mentoria, porque eu acesse para transformar a vida de vocês. Então, foi preparado com muito carinho, é um formulário rápido, vocês não terão problema, tá? Para poder responder, vocês podem tirar um tempinho rapidinho para estar respondendo e enviando para que eu possa presentear vocês. E eu não poderia, né, deixar aqui de trazer para a comunidade, para os treinamentos, vocês que estão aqui. E mais uma vez, parabéns pelo compromisso. Isso significa que vocês querem crescer, vocês querem transformar, que vocês querem alcançar grandes voos. Deixar a estagnação, deixar os erros, abandonar os erros, estão aqui com atitude, pensando em mudar, que isso é o mais importante. É não deixar a mesmice, é não deixar que a procrastinação tome conta de vocês e achar que está tudo bem com você. E o problema é o cliente, sendo que na hora o problema pode estar em você e não no cliente. Então, quero mais uma vez agradecer. Quinta-feira que vem nós temos mais treinamentos aqui, né? Às 20h30, nós vamos nos encontrar para estar aí conversando, para a gente estar trazendo o assunto, estratégias que vai levar você ao sucesso do seu empreendimento. Eu desejo uma ótima noite a vocês, que Deus abençoe e até a próxima. E amanhã já é sexta-feira, um bom final de semana. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.